Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Acabou a 23ª rodada do Brasileirão. Com isso, continua no topo da tabela e no último lugar da tabela a mesma coisa. Flamengo em primeiro lugar e Chapecoense em último lugar, que acabaram se enfrentando nesta rodada e deu a lógica. Flamengo ganhou. Nenhum placar expressivo, foi 1-0, mas na atual circunstância, 1-0 é goleada, porque o que se quer, o que o líder quer, é não deixar que seus adversários diretos, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Internacional, consigam alcançá-lo e ultrapassar. Então, meus amigos torcedores brasileiros, amantes aí do Brasileirão 2019, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, porque começa o nosso resumão da rodada. Então vamos lá, galera, para começar o resumo e não ter muita frescurada e não se demorar muito. Bom, iniciamos a rodada com a derrota do Vasco em casa para o Santos, 1-0 Santos. Grande vitória do Santos fora de casa, principalmente porque na próxima rodada temos Santos e Palmeiras. Então, se o Santos não ganha, empata ou perde, fica uma coisa mais complicada, porque na próxima rodada é um clássico paulista e tudo pode acontecer. Aí o Santos poderia ver a distância para o líder aumentar muito, aí a briga pelo título ia pelo ralo, ia ter que ficar ali realmente brigando pela Libertadores. Mas como ganhou, chega nessa partida de semana que vem com a possibilidade de empatar em número de pontos, se não estiver enganado, com o Palmeiras, caso ganhe. Mas o Santos jogou fora de casa e fez uma partida na qual demonstrou uma qualidade técnica, principalmente no meio de campo, mais elevada do que a do Vasco. O Vasco perdeu um pênalti. Tem o vídeo aí sobre o jogo, perdeu o pênalti, o Vasco está naquela situação que não pode perder chance alguma. Apareceu chance, o Vasco tem que fazer. O Vasco não fez, quem não faz, leva. Tivemos a vitória do São Paulo de 2-1 em cima do Fortaleza de Rogério Ceni. São Paulo agora com o Diniz. Eu peço sempre um pouquinho de calma, o nego já começa, caramba, o Diniz, olha o São... Calma. A gente já viu um monte de balão japonês. O treinador assume, o time engrena, 1, 2, 3 vitórias, quando perde, desaba. Então, calma, é novidade. Os times que estão jogando contra o São Paulo agora estão vendo novidade. Ele jogou o primeiro jogo contra o Flamengo, jogou todo atrás, jogou aqui no Rio contra o Flamengo para não perder e acabou não perdendo, empatou o jogo. E agora joga em casa contra o Fortaleza e ganha de 2-1. Não vi o jogo, não sei se foi espetáculo, se não foi, só escutei os comentários aí de, olha o que ele fez, o que ele fez. Mas eu prefiro depois ver o jogo, como eu não vi o jogo, eu não vou fazer comentário, mas jogando em casa, o São Paulo mandante, fez mais 3 pontos, está ali na parte de cima da tabela, na classificação para a Libertadores. São Paulo tem chance de brigar pelo título? Sinceramente, penso que não, mas futebol pode acontecer tudo. São Flamengo e Palmeiras pegar uma sequência muito ruim de derrotas, e o São Paulo engrenar aí um monte de vitórias, chegar ali e chegar ao título. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho muito pouco provável, porque o São Paulo, eu estou dando uma olhada aqui, o São Paulo está em 4º lugar acho que com 39 pontos, se eu não estiver enganado, 39 ou 40 pontos. É uma diferença muito grande para o Flamengo. Então, pensar, se garantir na Libertadores. Depois, quem sabe com o que acontecer, pensar em título. Mas acho muito difícil, o São Paulo tem que pensar na Libertadores, que vem o Fortaleza... tá junto naquele bolo ali para permanecer na Série A. O problema é que um time que todos davam já como eliminado
ressurgiu, que é o CSA. O CSA já passou o Cruzeiro, já está com 22 pontos, que está um ponto atrás do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, que é o Fluminense. Então, entra mais um na briga. Aí o Fortaleza já tem que brigar com o Goiás, eu já boto um pouco para cima, porque o Goiás já está com 30 e pouco, 33 pontos. Então o Fortaleza tem os 3 do Rio, tirando o Flamengo, que é o líder, Fluminense, Vasco e Botafogo, tem o seu arquirrival Ceará, Cruzeiro e agora CSA. Então, tá brigando com esses times aí, vai ser isso aí até o final. Perder para São Paulo fora de casa não tem nenhum demérito. Tivemos empate de Grêmio e Corinthians. Não vi o jogo, só escutei alguns comentários, como de praxe, pelo que a gente sabe. Duvido muito que o Corinthians partiu para dentro do Grêmio para tentar ganhar. Acredito que o Corinthians fez aquele jogo à la Carille, chato pra cacete, jogando atrás, tentando jogar por uma bolinha, se defendendo, o Grêmio tentando atacar. A melhor defesa do Corinthians, até aí, nenhuma novidade. Novidade seria se o melhor ataque fosse do Corinthians. Então fica lá atrás se defendendo muito bem e o Grêmio tentando, mas a gente sabe que o Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Flamengo, vieram de uma partida muito desgastante. Ainda não viraram a chave para o Campeonato Brasileiro os dois. E não sei se vão conseguir virar essa chave, porque os dois, tanto o Grêmio quanto o Flamengo, vão estar ligados o tempo inteiro na próxima partida, mas tem que tentar desligar. E o Grêmio tentou, batalhou, mas não conseguiu ganhar. Pelo que me falaram, não foi um jogo assim muito bom, mas principalmente porque o Corinthians foi com a intenção de não perder. É a metodologia, gostando ou não gostando, é a metodologia do Carille. Eu odeio essa metodologia. Acho um retrocesso ao futebol. É um anti-futebol. Mas se pratica, fazer o quê? E cada um gosta do que quiser. Na minha concepção, nem Grêmio nem Corinthians têm condições de ser campeão. O Grêmio, não pelo time, mas pela pontuação que está muito distante. E o Corinthians, nitidamente, porque o treinador não vai ser sempre que o Corinthians vai ser campeão brasileiro jogando sempre para não perder, como foi em 2017. Acho muito pouco provável. Inclusive a disputa ali pela Libertadores. Então, tá tudo em aberto. Bahia Atlético Paranaense. Bahia 1, Atlético Paranaense 2. Eu vi o jogo, comentei aqui, fiz a minha análise. Um grande jogo. Jogo aberto, muito bom de se ver. Provavelmente o melhor jogo da rodada, Bahia Atlético Paranaense. E o Atlético ganhou fora de casa, que é muito difícil ganhar do Bahia fora de casa. O Atlético ganhou, é um time que está leve. Já fez o ano do Atlético Paranaense já está fechado. Embaladinho, qualquer coisa que vier é lucro pro Atlético. Então, tá normal. Eu falei no vídeo, o Bahia perdeu, mas o Bahia meteu 3 bolas na trave. Então, esse jogo foi o jogo que qualquer resultado como é que eu vou falar? Era normal, vitória do Bahia, empate ou derrota, era normal. E pelo jogo que foi. Então, para mim, melhor jogo da rodada, Bahia Atlético Paranaense. Cruzeiro Internacional. Pelos lances que eu vi, tem 2 lances. Tem 2 lances muito... assim, teve um lance no jogo do CSA, do empurrãozinho do jogador dentro da área, nas costas do seu adversário, mas um empurrãozinho pequenininho. E teve um lance no jogo do Palmeiras, um empurrão, na minha concepção, claro, do Felipe Melo, em cima do Igor Rabelo do Atlético Mineiro, um empurrãozão mesmo, depois ele tirou. Para mim, pênalti, muito pênalti, na qual o juiz não deu.
e favoreceu o Palmeiras. Aí, o dirigente do Palmeiras vem falar de favorecimento ao Flamengo. Porra, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Então teve esse lance, o lance daí desse empurrãozinho no jogo do CSA com o Avaí. Esse lance, pra mim, muito pênalti do Felipe Melo em cima do jogador do Atlético Mineiro. E teve o lance que deu o empate ao Cruzeiro. O pênalti, na boa, não foi nada. Não foi nada. Garfaram o Internacional em Minas. Não foi nada. O cara simulou. Por isso que eu falo, o árbitro de vídeo, quando o cara quer ser mal intencionado, vai ser mal intencionado. Não tô falando que ele foi, mas quando quer ser mal intencionado ou é ruim, ele vai ser ruim de qualquer maneira, porque quem opera o árbitro de vídeo é o ser humano. É um árbitro brasileiro, ou seja, nível baixo. Pra mim não foi absolutamente nada. Vi de um monte de câmera. Nada. Pra mim não foi nada. Não foi pênalti a favor do Cruzeiro. O Inter, na minha concepção, foi garfado no mando de campo do Cruzeiro. O cara deu uma cavada monstruosa. Mas 2 lances ali pra mim, capitais. Pra mim foi pênalti do Felipe Melo no jogador do Atlético Mineiro. E não foi pouco pênalti não, foi muito pênalti. E esse pênalti que não foi do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, por mérito, foi ultrapassado pelo CSA. Por mérito. Por que por mérito? Porque os jogadores, alguns jogadores do Cruzeiro merecem estar passando essa vergonha. Alguns jogadores merecem estar passando essa vergonha. Se o time está ali com 20 pontinhos lá, entre os 3 últimos, é culpa desses jogadores e dessa diretoria. Foram ultrapassados pelo CSA que estava lá embaixo. Lá embaixo. Então, só para ver como a arbitragem é uma bagunça, o lance do Avaí com o CSA foi muito menor. Muito menor. Foi um toquinho sutil. Felipe Melo deu-lhe um empurrão. Um marca de um jeito, outro marca de outro. Ou seja, não tem critério porra nenhuma mesmo com o VAR. Vamos lá. E o Cruzeiro empatou, conseguiu empatar em casa. Chapecoense Flamengo. Já fiz o vídeo. Jogo onde o Flamengo ainda não desligou a chave. Fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo não foi muito bom assim, deu até algumas chances a Chapecoense, mas o desnível do primeiro para o último lugar é muito grande. Com isso, o Flamengo continua líder do campeonato. Ceará 0, Goiás 1. Ceará caindo pelas tabelas, despencando pelas tabelas, agora está a 1 ponto só da zona do rebaixamento na frente do CSA. Galera, eu dei uma parada aqui porque eu tô vendo na televisão aqui o lance de Cruzeiro Internacional. Tô vendo o lance de novo, passou ali umas 500 vezes. Para mim, continuo não vendo absolutamente nada. Nada. Cavada de pênalti. Na minha concepção. Sei que os cruzeirenses vão entrar aqui me xingando, mas para mim não foi absolutamente nada. Ceará caindo pelas tabelas e o Goiás de novo dando aquele estilingada que ele deu antes da parada para a Copa América. O Goiás pronto já dando estilingada, agora o Goiás volta a dar aquela estilingada, já respira muito aliviado, porque aí já está 11 pontos do rebaixamento, já começa a ficar muito mais tranquilo a vida do Goiás e jogando para baixo justamente o Ceará, que agora já passou por um problema grave ano passado e pelo que parece vai voltar a ter que remar tudo de novo para tentar permanecer na Série A. O Goiás vai se livrando por enquanto. Palmeiras e Atlético Mineiro.
todo mundo já dava mais ou menos como certa a vitória do Palmeiras, porque o Atlético Mineiro vinha muito mal, mas muito mal das pernas. Jogou com 3 zagueiros, saiu na frente e o Palmeiras acabou empatando com o gol do Dudu num golaço. Agora, vou falar de novo. Foi muito pênalti do Felipe Melo em cima do Igor Rabelo. Muito! Presidente do Palmeiras, senhores comentaristas bairristas, que estão falando, tá tendo todo um trabalho, tá tendo um mecanismo, tá tendo lá para favorecer o Flamengo. E aí, meu amigo, não deu o pênalti. E aí? E não foi muito. Eu quero que o presidente do Palmeiras venha em qualquer canal e fala, olha só, o juiz ajudou o Palmeiras, porque foi pênalti. Eu quero que ele venha falar. Não vai ter essa coragem. Não vai meter essa cara. Nem o Mano Menezes vai ter essa coragem de falar. Não vai meter a cara para falar. Eu quero ver os jogadores meter a cara e falar, ó, foi pênalti sim, o juiz não marcou, errou, quero ver. Não vai falar. É só falar quando é contra, né? Ah, porra, arrego, né? Igual falou, estão favorecendo, tem um esqueminha. Ano passado que o Palmeiras foi campeão, não tinha esquema nenhum, agora tem. Arrego, né? E o Palmeiras com esse empate, pelos momentos, não é normal. Mas são 2 times gigantes. Isso aconteceu. O Flamengo na rodada anterior empatou com o São Paulo. Em casa. Então, até aí, não tem problema nenhum. O problema todo pro Palmeiras é que, com esse resultado, o Flamengo abre 5 pontos. Começa a ficar complicado. E como a gente está indo para o final do campeonato, você já tem que contar. Bom, se estamos na 23ª, estamos indo para a 24ª, tá faltando o quê? Tá faltando 14 rodadas? 15 rodadas? 14 rodadas, 15 rodadas? Para o Flamengo vai estar faltando sempre uma a menos. E agora, de repente, 2, porque o Flamengo já está a 5 do Palmeiras. Então, eu não vi o jogo, mas pelo que falaram, o Atlético melhorou muito com os 3 zagueiros. Mas pelo que parece, o Atlético ficou atrás, fechadinho, jogando por uma bolinha ali e conseguiu o empate. O Atlético que joga com o Flamengo no Maracanã na próxima rodada. E o Palmeiras pega um Santos, confronto direto. O Palmeiras tem que pensar em ganhar. Porque se esse jogo dá empate, Palmeiras e Santos, e o Flamengo ganha, o Flamengo abre 7 pontos. Aí já são 2 vitórias e um empate. Aí já começa a ficar mais complicado, porque a gordura do Flamengo vai aumentando e o número de rodadas diminuindo. Então o Palmeiras vai pro próximo jogo tendo que ganhar, porque senão começa a ver o líder mais distante. Ele tem que o Palmeiras ganhar e torcer para o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo, para ele encurtar de novo essa distância. Tivemos Botafogo perdendo para o Fluminense. Fluminense também na parte de baixo da tabela, os 2 cariocas na parte de baixo da tabela, os 2 cariocas brigando para permanecer na Série A, empataram ali num jogo tecnicamente não muito bonito, mas muito disputado, muito corrido, muito aberto, onde o que tem um pouco mais de qualidade acabou vencendo foi o Fluminense. E encerramos a rodada com CSA 3, Avaí 1, jogando em casa. O CSA ultrapassou o Cruzeiro, está com 2 pontos à frente do Cruzeiro e um ponto só para o time que está fora da zona do rebaixamento, que é justamente o Ceará. Então, uma grande reação do CSA e o Avaí dando o bracinho ali junto com o Chapecoense, que vai ter que acontecer realmente um milagre, apesar que ninguém apostava no CSA, e o CSA tá aí, ó. Entrou na briga, definitivamente o CSA entrou na briga, junto com Ceará, Fortaleza, Botafogo, Vasco, Fluminense e o Cruzeiro por não rebaixamento. E tá fazendo por onde entrar nessa briga para permanecer na Série A. Com esses jogos, temos aí Flamengo em primeiro lugar com 52 pontos, Palmeiras em segundo com 47, agora 5 pontos de diferença. O Santos em terceiro com 44, Corinthians fechando aí os 4 primeiros com 42. Sinceramente, com o futebol que o Corinthians joga, do jeito que joga, realmente
é de se bater palma, porque é um futebol muito do feinho que o Corinthians joga. Mas faz ponto, né? O negócio é ponto, né? E o Corinthians está lá com 42 pontos. São Paulo em quinto lugar com 39 e o Internacional em sexto com 38, fechando o G6. A diferença do sexto lugar para o primeiro lugar já é muito grande. Inter não vejo com chance de brigar pelo título. São Paulo pela pontuação também não. Corinthians pelo futebol também não. O Santos já está aí a 8 pontos do Flamengo. Ainda dá para brigar e Palmeiras. Então vejo brigando pelo título ainda Santos, Palmeiras e Flamengo. Aí em sétimo lugar, próximo ali a 1 ponto só do G6, o Bahia, que se tivesse ganho o jogo, teria entrado no G6. O Grêmio com 35 pontos em oitavo, o Atlético Paranaense livre, leve e solto em nono lugar com 34, e o Goiás que dá de novo uma estilingada e consegue dar uma respirada daquela zona de rebaixamento com 33 pontos, quarta vitória seguida do Goiás. Show do Goiás em décimo lugar. Agora virando a página aí, estamos em 11º lugar. O Atlético Mineiro, que vem aí de um empate contra o Palmeiras, agora pega o Flamengo em 11º, que veio caindo pelas tabelas, agora dá uma respirada com esse empate. O Botafogo, que vem caindo pelas tabelas os 5 últimos jogos, 4 derrotas e apenas um empate, justamente o inverso do Goiás. O Botafogo vem caindo pelas tabelas e com isso cai o seu treinador. O problema do Botafogo não é o treinador, Pode contratar qualquer um. Não vai conseguir contratar qualquer um porque não tem dinheiro. E não tem elenco, não tem time. Então, o cara vai ter que vir para fazer milagre. Quem é? Não sei, mas tem que ser um milagreiro, porque senão vai ser complicado. Vem caindo para as tabelas aí com 27 pontos, entrando definitivamente naquela briga para tentar permanecer na Série A. Vasco da Gama com 27 pontos também, em 13º, o Fortaleza em 14º com 25, que também vem caindo para as tabelas. O Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas, apenas uma vitória e um empate. O Fluminense, últimos 2 jogos, 2 vitórias, ou seja, o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias. Deu uma respirada e com isso abre ali 3 pontos da zona do rebaixamento. E o Ceará, que é o primeiro time fora do rebaixamento, com 23 pontos, com apenas 1 ponto de diferença para o CSA. Nos últimos 5 jogos, o Ceará não teve nenhuma vitória, teve 3 derrotas e 2 empates. E na zona de rebaixamento, na zona da degola, o CSA que vem se recuperando aí o CSA com 22 pontos, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Cruzeiro, vergonhosamente, em 5 jogos, nenhuma vitória, 3 derrotas e 2 empates, por mérito da sua diretoria e dos seus jogadores, e que conseguiu empatar num pênalti que para mim não foi, mas é critério de posicionamento. E Avaí e Chapecoense, Avaí em 19º com 16 pontos, e a Chapecoense em último lugar com 15. O Avaí nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas seguidas e 2 vitórias, e a Chapecoense, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Então, para fechar o resumão, aí, de mais interessante, o Flamengo consegue abrir 5 pontos para o segundo colocado. O gol do Flamengo, que vão comentar aí o gol do Flamengo, foi muito justinho impedimento. O calcanhar do Gabigol no jogo contra o Grêmio, que deu impedimento contra o Flamengo, foi o mesmo calcanhar que deixou o Bruno Henrique em condições de fazer o gol hoje. Então vai ter sempre uma chorada daqui, uma chorada de lá, mas foi isso. Tivemos, que é discutível também, se foi impedimento ou não, que sinceramente não se dá para confiar no VAR. Para mim não foi pênalti do jogador do Internacional, do Internacional em cima do jogador do Cruzeiro. Para mim o Internacional tomou na garfadinha ali. Para mim, muito pênalti do Felipe Melo, do Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, que poderia ter sido pênalti a favor do Atlético Mineiro, poderia ter sido a vitória do Atlético em cima do Palmeiras, que o juiz não deu. Um pênalti exatamente igual no jogo CSA e Avaí,
Só que o empurrão foi muito menor e o juiz deu, e no jogo do Palmeiras não deu. Aí eu peço ao presidente do Palmeiras para vir falar, qualquer canal aí, qualquer emissora, que aquilo foi pênalti sim, que o Palmeiras foi ajudado, ele tem que vir falar, porque quando é contra o time dele, ele fala pra caramba. Então, quando o time dele é a favor, é favorecido, ele tem que falar também. Então, e o melhor jogo, para mim, Bahia e Atlético Paranaense. Agora é aguardar a rodada do meio de semana, tem meio de semana Brasileirão e aquela chatice da seleção brasileira. Então, meus amigos, essa foi o meu resumo. Palmeiras, abre o olho, não pode deixar o líder se distanciar muito. Ceará abre o olho. Olha o Z4. CSA tá crescendo, hein? Cruzeiro? Só cai, hein? E aí, Abel? 2 jogos, nenhuma vitória. Fala alguma coisa, filho. Diretoria do Palmeiras, e aí? E a juizada? Ajudou ou não ajudou o Palmeiras hoje? Então, muita coisa aí, muito burburinho, vai ter muito bate-boca até a próxima rodada. Mas, como eu falei, o Brasileirão é isso aí, Brasileirão é polêmica. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, estamos juntos. E coloque o seu comentário, mas sem ofensa, porque o próprio Facebook já está restringindo essas ofensas, estão bloqueando. E se o YouTube não bloquear comentários ofensivos, eu mesmo bloqueio. Sempre com respeito. Você pode não concordar, mas sempre com respeito, que eu vou colocar o meu dedinho ou eu vou dizer se discordo ou não de você. Mas isso é posicionamento simplesmente sobre o futebol. A gente se gosta. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau, fui.